A paz do Senhor, jovens. Estamos aqui nesse domingo, dia 28/6, para estudar mais uma lição da nossa EBD. Estamos finalizando o segundo trimestre deste ano, portanto estudaremos a última lição desse trimestre, lição de número 13, que tem como tema Renovando a Aliança. Então, quero dar boas-vindas a cada um de vocês, aos nossos queridos amigos e familiares que nos acompanham no canal, que vocês sejam grandemente abençoados através deste estudo, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. Eu quero pedir a vocês, como é de praxe, para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês curtam esse vídeo e compartilhem para o máximo de pessoas possíveis, para que o Evangelho do nosso Senhor seja levado a mais vidas e mais famílias sejam abençoadas. Se você tem dúvida, esqueceu ou perdeu alguma aula, volte aos vídeos anteriores, estão lá gravados em nosso canal, ok? Vamos orar neste momento, pedindo a Deus a direção para que Ele possa falar aos nossos corações nessa manhã. Senhor Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos por mais esta rica oportunidade, ó Deus, de podermos ouvir a tua voz. Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração. O Senhor conhece cada um e sabe da necessidade de cada um, ó Deus. Portanto, ó Deus, assim nós colocamos diante do Senhor este tempo precioso, ao qual nós estudaremos juntos, ó Deus, esta lição, que será, ó Deus, de grande valia para a nossa alma e da nossa família. Assim eu oro pedindo a tua direção, ó Deus, como instrumento do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então abra a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, um tempo gracioso de crescimento espiritual para a nossa vida. Vamos então, lição de número 13, Renovando a Aliança. Quero ler com vocês o texto do dia, que está lá em Josué 24:31. Você, nosso amigo visitante, nosso familiar que está acompanhando, não tem a revista? Pegue a Bíblia e acompanhe conosco. Josué 24:31. Diz assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Esse é o texto do dia. A síntese dessa lição, queridos, é a seguinte: Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E, por isso, Israel, a nação de Israel, continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. Amém? Como em todas as lições, nós temos 3 objetivos principais para esta lição que estão ligados a cada tópico desta lição. E são eles: primeiro, mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e o discurso de Josué em Siló. Segundo grande objetivo, compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos do discurso profético, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. E terceiro objetivo, aprender acerca da história recente da nação de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectivas. Então esses são os objetivos desta lição, o qual nós trabalharemos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para alcançar. Amém? Vamos ler então o texto bíblico que está lá em Josué capítulo 24, versículos de 14 a 21. Josué capítulo 24, dos versículos 14 ao 21. É importante entendermos o pano de fundo da lição desta manhã, ok? Então vamos à leitura. Josué capítulo 24, dos versos 14 ao 21. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor
é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Verso 18. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vos fazer e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Amém? Esta é a leitura do texto bíblico desta lição. Vamos à nossa introdução. Depois de um tempo de paz vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias, duas grandes reuniões. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir ao Senhor, como está no capítulo 23. A segunda assembleia ocorreu em Siquém, quando, depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovassem o concerto com o Senhor, como está no capítulo 24 que nós lemos. Nas duas ocasiões, podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: e eis que eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora aos deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus para, em seguida, sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. Glória a Deus. Meus amados, então estamos chegando ao final do estudo desse trimestre e ao final do estudo do livro de Josué. E aqui o povo está no finalzinho da história com Josué, que está à frente desta grande missão. Então aqui Josué ele vai se despedir e vamos ver alguns aspectos desses últimos momentos que eles passaram juntos, né, nesta jornada de conquista da terra prometida. Amém? Então vamos seguir juntos, compreendendo que Josué está terminando a sua jornada, mas o povo continuaria a conquistar a terra prometida. Eu quero agora estudar com vocês o primeiro tópico, o primeiro ponto desta lição, que é Josué reúne o povo em Siló. O primeiro subtópico diz o seguinte: Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar e que sua partida para Canaã Celestial estava próxima. Reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar um ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Amados, o que nós aprendemos aqui neste subtópico? Que Josué cumpriu a sua missão. E ele estava aqui com um tom saudosista, certamente não foi uma despedida fácil, porque ele passou ali toda a sua vida junto com este povo. E depois que Moisés morre e eles atravessam o Jordão, eles começam uma campanha militar para conquistar a terra prometida. Lembram? Conquistaram primeiro Jericó, depois Ai, depois venceram várias batalhas contra os reinos do sul, contra os reinos do norte. Deus foi cumprindo a sua promessa para com Josué. Então Josué estava aqui, assim como Paulo, ele estava declarando: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava finalizando a sua missão, ele tinha consciência disso, que estava chegando ao fim o seu ministério e o seu tempo nessa terra. E ele iria encontrar com Deus na Canaã Celestial. Queridos, isso nos ensina o seguinte: nós não somos eternos aqui nessa terra, nós vamos ter um fim.
E Josué está aqui nos ensinando que ele entendeu a hora que começou o chamado dele e a hora que terminou. E ele preparou o povo para este momento, para que o povo não fosse pego de surpresa. O povo então agora estava sendo instruído, estava sendo lembrado que eles precisavam de continuar seguindo a Deus e conquistando a terra. Então, assim como Josué, nós precisamos cumprir com amor e zelo a missão que Deus nos deu. Então, meu querido jovem, irmão, irmã, você que está nos assistindo, faça com zelo, com amor, com dedicação, assim como Josué fez, entendendo o tempo do início e o tempo do final. É Deus que vai determinar essas coisas, não são os homens. É Deus que vai determinar e vai te mostrar. Seja qual for a missão que Ele der nas suas mãos, faça o seu melhor, cumpra com zelo, com alegria, com gratidão. Seja na igreja, seja no seu lar, seja no seu trabalho. Então, seja implicitamente no reino de Deus, na igreja, no trabalho da obra, seja no trabalho, no seu trabalho secular, seja na sua família ou aonde quer que Deus te levar, na sua vizinhança, faça com graça e com amor, e você será recompensado por Deus. Então Josué está aqui, se despedindo do povo, porque ele entendeu o início da missão dele, e ele entendeu a hora que Deus falou: Josué, agora chegou a vez de eu te recolher. Então ele faz esse contato com o povo para despedir do povo. Vamos ao segundo subtópico? Josué faz um discurso contundente, um discurso firme, né? Vamos ler aí. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando a sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma forma vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado. Esforçai-vos, como está lá em Josué 23:6. Havia inimigos ao redor e outras terras para serem conquistadas. Depois, Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamento mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da desobediência. Amados, Josué então aqui, como nós lemos no texto bíblico, ele vai fazer uma exortação ao povo. Eles possivelmente, como diz os estudiosos, ele estava ali em Siló, né? Ele estava neste local onde ficava a tenda da congregação. Local onde o povo costumava se reunir. Então, Josué, ele vai alertar o povo e vai fazer considerações importantíssimas, porque Josué sabia que o povo sempre tinha uma tendência de abandonar as coisas de Deus, de se desviar da presença de Deus. Então ele vai fazer esse alerta, tanto à liderança do povo de Deus, do povo de Israel, quanto aos demais daquela nação. Então ele faz importantes alertas, né? Esforçai-vos para continuar conquistando a terra. Sejam fortes e corajosos. Ora, querido, o tema desta revista, do estudo do livro de Josué livro de Josué, fé e obediência, tempos de conquista, fé e obediência. Então, para você se esforçar, ser corajoso, você precisa ter fé, acreditar naquilo que Deus colocou na sua mão. E Josué teve essa certeza, ele tinha essa convicção de que Deus estava com ele. Então Josué vem alertá-los. Olha, guardem os mandamentos e amem ao Senhor acima de todas as coisas. Guarde a lei de Deus, guarde a palavra de Deus, não se esqueça do que vocês aprenderam. Ensine aos seus filhos, você e a sua casa. Siga adiante, obedecendo e amando a Deus, lançando fora os deuses estranhos. Sirva somente a Deus. Queridos, assim como Josué alertou aquele povo, nós precisamos estar alertos e atentos. Por quê? Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para as suas leis. Todos os dias precisamos ser exortados e lembrados. Uma outra alerta que Josué fez ao povo foi: não aceitem casamentos mistos. No capítulo 23, versículo 12 e 13, Josué fala explicitamente: olha, ainda há pessoas deste povo, dessa terra aqui no meio de vocês. Então não se misturem com eles, porque senão vocês vão se desviar do meu caminho. Essa mistura, ela é maléfica, ela é perigosa, vai fazer vocês pecarem e sair da minha presença.
Portanto, vocês não se casem com as mulheres desta terra, com os homens desta terra. Vocês precisam se casar entre o povo de Deus. E aqui vai um grande alerta para você, jovem. Você precisa entender que não há comunhão entre as trevas e a luz. Você precisa entender que Deus ele tem um propósito na sua vida e Ele vai te dar uma pessoa para cumprir esse propósito. E certamente a palavra de Deus está dizendo, e é certo isso, que esta pessoa ela deve estar na presença do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas que estão na igreja são pessoas que talvez vão ser de Deus para você casar, porque infelizmente há todo tipo de pessoa dentro da igreja, há pessoas não convertidas, há pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, mas você tem que entender que Deus quer para a sua vida, Ele quer que você se case com um jovem, com uma jovem crente, tá? Com uma pessoa que ame a Deus, porque não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas, por mais que a pessoa seja legal, uma pessoa ótima, um bom filho, se ela não conhece a Deus, ela não vai ter condição de amar você como Deus deseja, de amar com um amor perfeito e se sacrificar por você. Portanto, jovem, vai um grande alerta aqui, vocês estão há poucos anos de tomar uma das mais importantes decisões da vida de vocês, escolher o seu cônjuge. Então, primeiro critério, antes de mais nada, que seja uma pessoa que está na presença de Deus, que ama a Deus, que serve ao seu Deus. Amém? Prosseguindo então, Josué faz esse alerta ao povo e aqui nós aprendemos com essa lição também. Vamos aplicar em nossas vidas. O povo tinha que continuar a lutar, meus irmãos. Olha só. Ainda havia algumas regiões de Canaã para ser conquistado. Naquele momento eles já tinham conquistado a terra como um todo, mas haviam partes para serem conquistadas. Então Josué alerta, olha, continuem lutando, firmes, não desanimem. Sejam fortes, permaneçam firmes na presença do Senhor. O Senhor é com vocês. Vocês vão continuar vencendo se vocês obedecerem e serem fiéis a Deus. Então, nós precisamos aprender o seguinte. A nossa vida aqui, irmãos, é uma vida de luta diária, constante. Assim como o povo ainda iria conquistar a parte de Canaã, embora a maior parte já tinha sido conquistada, através da liderança do general Josué, ainda havia partes para serem conquistadas. Então, o que nós aprendemos com isso? Irmão, irmã, a luta não acabou. A gente venceu uma batalha hoje, amanhã virá outra, depois de amanhã virá outra. E nós não temos que nos apegar com essa preocupação exacerbada, com a ansiedade do que virá. Porque dizem que a ansiedade é o excesso de futuro. Então, se a gente ficar com o excesso de futuro, significa que nós não estamos tendo fé no Deus que nós acreditamos. Né? Saiba que haverá lutas até o final da nossa vida aqui, e depois a recompensa do gozo celeste. Mas enquanto vivemos aqui, teremos guerras. No mundo espiritual, teremos guerras diárias para serem vencidas, batalhas diárias, com muito trabalho, com muita busca ao Senhor. Não desanime então, meu querido. A luta não acaba. É um dia de cada vez, né? Dizem, um ditado fala assim, é um leão por vez, um leão a cada dia. Então nós vamos acordar, nós vamos lutar naquele dia, vamos trabalhar, vamos nos desviar do mal, desviar do pecado e vamos continuar servindo a nosso Deus todos os dias, renovando com Ele a nossa aliança e conquistando, né, cada dia as batalhas as quais o Senhor tem colocado à nossa frente, tá? Sabendo sempre que a Canaã celestial é o nosso objetivo. Então a gente vai vencer um dia de cada vez, olhando para Canaã. Por quê? Olhando para a cruz de Cristo, olhando para a recompensa, para a esperança, assim como Paulo disse, olhando para o alvo que é Cristo. Tenha firme essa convicção e essa decisão para que você não se perca nas lutas desta vida e não desanime. Esforça-te, jovem, e tem bom ânimo. Deus é contigo, seja fiel e Ele vai continuar sendo fiel. Então vamos continuar a nossa lição. Eu quero aqui fazer uma aplicação acerca da correção de Deus para com seus filhos. Deus, Ele ama os seus filhos e Ele os corrige, os disciplina. Aí às vezes a gente não entende por que da correção de Deus, porque dói.
Corrigir uma coisa, você tem que moldar ela, você vai mexer na estrutura dela. Mas nós temos que entender que Deus faz isso para o nosso bem. Então, todo ensinamento, toda correção, toda exortação é para o bem. E eu quero compartilhar com vocês aqui algo que eu não entendia quando eu era criança. Confesso a vocês que eu levei algumas chineladas e correadas do meu pai e da minha mãe. Até porque o meu pai falava assim: meu filho, papai te corrigiu, porque ele ama vocês. Irmãos, eu não entendia. Como que você pode me amar? Você está me batendo. Mas ele nunca nos espancou, ele corrigia biblicamente. Mas na minha cabeça de criança, até a adolescência ainda levei umas belas cintadas, minha cabeça não compreendia isso. Mas eu fui amadurecendo e hoje claramente eu entendo o amor do meu pai e sou muito grato a ele por todas as correções verbais e até mesmo as físicas que eu precisei de levar, porque foram por essas correções que eu cheguei até aqui. Então, irmãos, Deus nos corrige porque Ele nos ama. Hoje eu entendo claramente isso, o amor do meu pai e da minha mãe para comigo, e sou grato. E hoje agora eu estou colocando isso em prática com as minhas filhas, com o equilíbrio, com a sabedoria vinda do alto, com o amor. Amém? Então Deus corrige ao que ama. Subtópico 3. A justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Josué 23:14. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Olha que terrível. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto. O pecado tem um preço certo, a morte. Olha que palavra, irmãos, dura, mas é para o nosso bem. Nós temos que lembrar que Deus, Ele é sempre fiel. E Ele requer de nós também fidelidade. Nós estamos embaixo de uma promessa. Mas nós precisamos lembrar que para ser galardoadores desta promessa, para sermos recompensados com essa promessa, nós precisamos de ser fiel a Deus também. Não é, sou salvo, glória a Deus, agora vou viver minha vida porque já está garantido. Não, que é isso? A palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Embora, por vezes, vamos ser infiéis, mas isso tem consequência. Nós precisamos lembrar que nós podemos escolher a semente, mas não podemos escolher a colheita. Então escolha, jovem, uma boa semente. Escolha servir a Deus, amar a Deus, ser fiel a Deus. Viver, queridos, na presença de Deus e ao mesmo tempo no pecado deliberadamente, terá as suas consequências. É muito perigoso, irmãos, viver na presença de Deus e ao mesmo tempo com um pé no mundo. Saiba que o diabo, ele não tem problema nenhum em dividir você com Deus. Ele não se importa se você vem à igreja, pelo contrário, ele quer que você venha à igreja e seja o melhor religioso possível. Agora Deus não, Deus quer exclusividade, Deus não divide a adoração, a glória dele com ninguém. Então ou você adora a Deus e ama a Deus, ou você adora o diabo e segue o diabo. O diabo não tem problema com isso, ele quer que você seja um crente mais ou menos, meio bem morno, mas a palavra de Deus diz que o que for morno, ele vai ser vomitado. Então temos que tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos. A justiça de Deus, ela é implacável, meus queridos. Isso é muito sério, é um aviso solene, tá? Não se engane, o diabo, ele quer que você esteja na igreja, mas de forma relax. Seja um bom religioso, cumpra todas as coisas, mas continua com o pezinho, com o coração lá no mundo, nas coisas do mundo, nas coisas do passado, no Egito, né? Na vida de escravidão. A palavra de Deus fala que Deus, ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor e Deus zeloso. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Infelizmente existe uma teologia, uma pregação nos nossos tempos que só fala do amor de Deus. E de fato Deus é amor, mas a justiça de Deus anda juntinho com o amor de Deus. Amém? Então tenhamos com muito temor esta palavra, para que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, exclusivamente para Ele, não dividindo a glória, tentando dividir a glória dele ou aquilo que pertence a Ele com o mundo, com o diabo. Quero ler o ponto importante aqui deste tópico. Estamos então terminando o primeiro tópico. Josué reúne o povo em Siló, mas eu quero ler um ponto importante. Os líderes que agem com excelência sempre têm uma visão dos dias futuros. Amém? Tópico 2. A despedida de um líder.
a aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaque, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos desde as pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias. Amém. Então agora Josué ele está numa segunda assembleia, e esse local é Siquém. Esse local é um local especial, porque ali Abraão recebeu a confirmação da promessa, como está em Gênesis capítulo 12. Então Josué reúne o povo nesse local importante, que também foi próximo dos montes Ebal e Gerizim, onde o povo havia feito o concerto com Deus recentemente. E Josué agora ele vai falar com o povo, olha, ele vai lembrar o povo do que Deus tinha feito desde Abraão, lembrando o povo que Deus ele foi fiel em todas as suas promessas, e que agora eles precisavam de lembrar destes feitos, que ao passar de todos aqueles séculos, Deus continuava sendo fiel com eles, e eles precisavam permanecer. Lembra que agora este povo que tem uma terra, que possui uma terra, que vai se desenvolver como uma nação. Este povo, eles antes, queridos, eram escravos que se tornam, dominadores, donos, na verdade, de uma terra que já era deles, porque no capítulo 12 de Gênesis, Deus já tinha feito a promessa dessa terra que era de Abraão e da sua descendência. Então, o povo aqui está conquistando o que na verdade já era deles. Então, eles estavam tomando de volta, mas eles tinham que conquistar, porque ela tinha sido ocupada pelos inimigos, pelos amorreus. Tá? Então agora eles precisam de ser lembrados de tudo que Deus tinha feito ao longo dos seus antepassados. Nós devemos temer a Deus, especialmente quando somos confrontados a ouvir a sua palavra. Queridos, estamos aqui para ser confrontados pela palavra de Deus, para ser edificados, para ser ensinados. Agora eu te pergunto, como você fica, como você reage quando você é confrontado? Não por mim, eu sou um mero pecador como você, mas pela palavra de Deus. Como que você fica? Você se incomoda, você se entristece, você se sente indigno? Qual é a sua reação ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra de Deus, um conselho de uma pessoa sábia que te ama? Como que você se sente? Josué está aqui justamente pregando para o povo, exortando o povo, lembrando o povo das promessas de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, querido, nós precisamos sempre estar atento. Deus quer falar comigo, Deus quer me corrigir, Deus quer me ensinar, Deus quer me fortalecer, Deus quer me animar os ânimos, me trazer alegria. Então, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos reconhecer os nossos pecados, vamos nos arrepender, mesmo que sejamos salvos. Nós precisamos continuamente de estar revendo a nossa vida com Deus e nos arrependendo. Então, como que a palavra de Deus, qual o efeito que ela faz na sua vida, no seu coração, jovem? Tá? Você precisa reagir como o povo reagiu positivamente. Você precisa reagir, reconhecendo que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó é o único Deus e não há outro que nós possamos servir. Amém? O povo também foi lembrado, queridos, que eles venceram todas aquelas batalhas, que desde Abraão até eles, Deus estava com eles e tudo o que aconteceu, toda a conquista, toda a vitória, todo o sucesso dessa nação foi porque a mão de Deus estava com este povo, porque Deus foi fiel às suas promessas. Muitos continuaram infiéis e pereceram no deserto. Toda uma geração pereceu no deserto porque foram infiéis e não se consertaram. Mas Deus é fiel, tá? E Deus, ele estava com eles. E essa foi uma garantia com todos eles. E não foi diferente com Josué e com esta geração. Ele estava com eles e por isso que eles venceram. Era improvável as vitórias, queridos, do povo de Israel. Eles não tinham preparo bélico, não tinha, talvez em alguns casos até pessoas, soldados suficientes para ser, pareado ali, uma disputa justa, mas a vitória deles não consistia nos carros e nos cavalos, nas armas. A vitória deles estava em confiar no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Assim também você nas suas lutas, nas suas batalhas, confie no Senhor. Tudo que você conquistar, toda luta que você travar e vencer, dê a glória ao Senhor, porque é Ele.
Tudo que temos de bom, querido, é Deus que nos deu. Foi graça dele. Tudo que temos de mal, certamente, é fruto das nossas escolhas erradas, né? É fruto do pecado e é fruto das nossas escolhas, tá? Mas tudo que temos de bom, todas as conquistas, isso certamente é graça, é misericórdia de Deus. Porque nós sabemos que nós, como pecadores, não merecemos a graça de Deus, mas Ele tem nos abençoado e tem nos dado graça e tem nos dado o privilégio de servir a Ele, bem como a maior das bênçãos, que é podermos ser salvos e morarmos com Ele na eternidade. Lembre-se que há sabedoria na multidão de conselhos. Josué, um sábio e experiente servo de Deus, um sábio e experiente general, um sábio e experiente líder de uma nação que tinha visto todos os feitos do grande líder Moisés, ele agora estava aconselhando o povo, exortando o povo, aconselhando com palavras vindo do céu. Né? Então é preciso, é importante nós ouvirmos o conselho dos mais sábios, dos mais velhos. Sempre eles vão ter o que nos ensinar, especialmente aqueles que são servos do Deus Altíssimo. Então busque conselho, jovem, dos mais sábios, dos mais velhos, dos servos de Deus, vocês moças das irmãs, vocês jovens dos irmãos, para você tomar suas decisões. Porque na sabedoria, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Segundo subtópico, o memorial. Vamos lá? Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor, como ele e sua casa o fariam. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu o pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou este momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que ele serviria que ela serviria para prestar testemunho. Josué 24, 27. Então agora Josué, depois de uma palavra profética de que o povo, Deus estaria com o povo, continuaria com eles, eles não precisavam temer. Agora Josué vai erigir, vai fazer ali um memorial, tá? Esse memorial era para marcar aquele momento, marcar aquela ocasião. Né? E o líder, irmãos, nós aprendemos aqui com Josué que o líder ele é sempre o primeiro a tomar a decisão, ele é sempre o primeiro a dar o exemplo. Josué ele vai falar: ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham quem vocês vão servir, decidam agora. Ele dá a eles o direito do livre-arbítrio, decidam. E o povo: não, nós vamos servir ao Senhor, né? O povo vai dizer aqui assim, eles vão tomar uma decisão de forma deliberada, vontade própria, racional e de forma intencional, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, Josué. Nós estamos junto contigo, Josué. Nós vamos continuar essa jornada, essa caminhada, Josué. Nós não vamos abandonar nosso Deus. Eles fazem um pacto ali, eles dão uma palavra ali que eles vão continuar servindo ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão e de Josué. Então o povo aqui, eles seguem o exemplo do líder. Alguém já disse, queridos, que o líder, o exemplo, ele arrasta. Então o líder ele sempre tem que ser o primeiro em tudo, para que os seus liderados, ele sigam o líder. Amém? Josué que ele vai dar o exemplo. E o povo, ele aceita seguir a Deus, aceita seguir e fazem ali um pacto de que eles continuariam servindo ao Deus Altíssimo. Então, queridos, os irmãos têm liderança nesta igreja para a glória de Deus, não para a glória nossa, a serem seguidos. Vocês têm bons líderes a serem seguidos, a começar pelos nossos pastores, Jairo, Jefferson e toda a liderança da igreja. Então sigam o exemplo dos líderes. Não somos homens perfeitos, obviamente, vocês vão ver nossas falhas, vocês vão ver, às vezes, nós errarmos, mas tenham certeza que são homens e mulheres de Deus, que amam a Deus e estão buscando ser zeloso e fiel a Deus todos os dias. Então siga o exemplo do líder, siga o exemplo da liderança, e você certamente será abençoado. Amém?
O povo, queridos, entendia o perigo de se afastar da presença de Deus. Eles tinham essa consciência, bem como Josué os alertou. Eles sabiam que abandonar este Deus, eles morreriam e pereceriam para sempre. Então eles tinham consciência de que eles não poderiam abandonar esse Deus, né? O outro ponto aqui importante, uma pedra, né? É feito ali um memorial. Eles pegam uma pedra e eles erguem ali um memorial. Mas para que serve um memorial, meu irmão, minha irmã? Vocês lembram que em lições passadas, eles atravessaram o Jordão e ali foi erguido 12 pedras, uma de cada tribo, representando cada tribo? Memorial, ele serve para poder marcar um acontecimento importante, para que as pessoas vejam e lembrem do que aconteceu. Então, é através de um memorial que as coisas importantes são marcadas, são lembradas. Me recordo que por várias vezes, acompanhando meu pai nos ministérios, quando começava uma igreja, eles faziam ali um momento solene da pedra fundamental. Né? Sempre que uma igreja vai começar um local, ele faz é como se fosse um memorial. A pedra fundamental é o marco, é o momento em que marca o início de uma coisa importante. Então me lembro quando começava uma igreja, uma construção, ali estava a pedra fundamental para marcar aquele dia, aquele momento. Então o memorial é lembrar para que as pessoas, gerações futuras, se lembrem do que aconteceu naquele lugar, naquela ocasião, naquele tempo. E o povo aqui, Josué, junto com o povo, ele fez questão de erguer esse memorial, colocar aquela pedra. E aquela fala aqui que aquela pedra foi testemunha daquele pacto que eles fizeram, daquela aliança que foi renovada ali, naquele dia, naquele momento com o povo de Deus. Lembra vocês aqui no Novo Testamento um memorial. Lembra que agora domingo lembra que nós, ao ceiar, nós estamos fazendo algo em memória de Cristo? Porque Ele nos ordenou, Ele fala assim, em memória de mim façam isso. Então, toda vez que nós ceamos, irmãos, para onde que vai a nossa mente? Para onde que vai o nosso coração? Vai lá para a cruz de Cristo, do seu sacrifício. Então, toda vez que nós ceamos, é esse o objetivo do memorial. É nós lembrarmos de algo glorioso, de algo importante, de algo impactante, de algo tremendo que Deus fez em nossas vidas. Então, quando nós ceamos, estamos lembrando, né, do que Cristo fez. Nós, em memória dele, nós fazemos isso. Comemos do corpo, o pão que é o símbolo do corpo, e bebemos o cálice, que é o símbolo do seu sangue. Então, isso é um memorial. Glória a Deus. Então, querido, tudo aquilo que marcar a sua vida, né, de forma simbólica, tem aquilo como um memorial. Escreva aquilo, registre, porque é bênção de Deus. Celebre aquele momento no seu, né, quando vocês vierem a se casar. Celebre aquele momento daquela conquista, do dia da sua conversão, né? Marque aquilo. O dia da conquista, da sua aprovação na faculdade, no concurso, daquele trabalho tão sonhado, do dia do casamento. Né? Tenha isso como memorial, como uma lembrança boa, uma lembrança abençoada do que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Então Josué ergueu esse memorial junto com o povo para que eles se lembrassem daquele pacto e tudo que Deus tinha feito com eles, porque eles voltaram lá atrás e viram todas as bênçãos de Deus a este povo que não merecia, mas Deus foi gracioso e misericordioso com eles. Devemos então, irmãos, também cumprir os pactos, lembrar que nós temos compromisso com Deus, com os irmãos, com as pessoas, com os nossos pais, amigos, com o cônjuge, né? Então, precisamos cumprir as nossas promessas, cumprir a nossa palavra, como nós vimos na lição anterior. É importante, a nossa igreja tem um pacto, precisamos cumprir o pacto da nossa igreja. Precisamos ser diligentes, não cumprir por cumprir, cumprir por amor, porque o pacto é para nos lembrar. Mas precisamos fazer com amor e com graça. Prosseguindo, queridos, fechando essa parte aqui, Josué e sua geração decidiu seguir a Deus. E você? Você já segue a este Deus? Embora você esteja na igreja, eu faço essa pergunta. Qual a decisão que você toma hoje? Decidir continuar seguindo esse Deus? Ou se você ainda não segue de todo o coração, você decide hoje, nesse dia, seguir a Deus ou não? Fique com essa reflexão. Josué e Eleazar morrem. Terceiro subtópico, para a gente encerrar esse ponto aqui. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José, o falecimento do sacerdote Eleazar,
põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Queridos, nós aprendemos aqui neste ponto o seguinte: todos nós vamos morrer por causa do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar para semente. Então, isso é uma coisa certa. Devemos viver a nossa vida dia após dia, né, lembrando que um dia nós vamos partir. Então, devemos fazer o melhor, dar o nosso melhor, dedicar o nosso melhor para a glória de Deus em tudo que nós formos fazer. Aqui nós vemos que Deus foi fiel e esses dois homens também foram fiéis, Josué e o sacerdote Eleazar. Depois daquele memorial, daquele pacto, Josué e Eleazar, eles morrem, partem. E o povo agora vai ter que continuar guardando tudo o que eles aprenderam com Josué e Eleazar, através da lei de Deus, dos seus mandamentos. Então, esses dois homens tiveram um fim glorioso, um fim magnífico, porque eles honraram a Deus. Tiveram falha, sim, cometeram erros, sim, mas eles se retrataram, continuaram buscando e dependendo de Deus, tendo fé em Deus. Então, esses dois grandes homens, eles nos ensinam que nós vamos partir um dia. Eles entenderam isso, que ele estava chegando a hora de partir, e nós também vamos partir, mas eles cumpriram com maestria a missão que Deus colocou na mão deles. Outra questão aqui, que é importante ressaltar, é que eles se lembraram do que José tinha pedido aos seus irmãos. Olha, quando você chegar na terra de Canaã, vocês enterram os meus ossos lá. Então, quando eu morrer, vocês pegam meus ossos. Eles embalsamaram o corpo de José. E durante todo esse trajeto do povo de Deus, nesse período todo, né? Provavelmente aqui, irmãos, quase 400 anos depois, né, um pouco menos talvez, eles vão cumprir essa promessa que foi feita a José. Eles pegam os ossos de José e enterram ali na terra de Canaã. Foi um pedido deles. Então eles lembraram, né, da promessa do que seus pais tinham feito lá atrás para José. E eles vão e cumprem esta promessa que foi feita a José. Algo muito importante. Olha aqui, ó. Gênesis 50, 24 e 25 está registrado isso. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Então, José tinha feito esse pedido lá em Gênesis 50. E eles agora cumprem essa promessa que foi feita a José. Para fechar, irmãos, esse subtópico e esse ponto, eu quero lembrar os irmãos o seguinte: como liderança, irmãos, infelizmente, em algum momento nós vamos partir. Pastor Jário, Pastor Jefferson, em um momento eles vão partir. A liderança da igreja vai partir. Nós não desejamos isso, desejamos que eles vivam, que nós vivamos ainda muitos e muitos anos para a glória de Deus. Mas em algum momento a liderança ela vai partir. Então nós precisamos continuar ouvindo diligentemente os alertas dos nossos pastores, os alertas da nossa liderança, porque isso é cuidado com a nossa alma. Amém? Então vamos ser diligentes em aproveitar o dia que se chama hoje, não deixar para amanhã, para tomar uma decisão importante, para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos prosseguir então para o terceiro e último tópico. Agora nós vamos entrar numa parte histórica, já dando um salto, para o futuro. Assim como Josué estava visualizando já o futuro, agora nós vamos vir para o nosso tempo moderno, quando a nação de Israel ela vai se tornar novamente, vai ser formado um Estado. Então, quero analisar com vocês. Por conta do nosso tempo, eu vou suprimir a leitura e vou resumir esses pontos aqui, tá bom? Mas o tópico é um salto para o futuro. O primeiro subtópico, o renascimento de uma nação. Então, agora, irmãos, nós vamos dar um salto na história, tá? Quero lembrar vocês o seguinte: o povo judeu, depois de Josué, eles foram regidos pelos juízes, está lá registrado no livro de Juízes. Depois de Juízes vieram os reis, toda a dinastia davídica, começou com Saul, depois a dinastia davídica, os descendentes de Davi.
em um determinado momento houve a divisão do reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi para o cativeiro e nunca mais voltou. O reino do sul foi para o cativeiro e, como promessa de Deus, 70 anos depois eles voltaram do cativeiro babilônico. Né? E aí nós vamos dar um salto já para os tempos de Cristo, tá? Quando, neste momento, Israel está sob domínio do Império Romano, que era a grande potência do mundo naquela época. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém é destruída. E acontece o que nós conhecemos como a diáspora, que durou quase 2000 anos. O que é a diáspora? É a dispersão do povo. É o povo fugir para outras partes do mundo por conta dos conflitos, da perseguição e da opressão daquele império na época, tá? Então, só para a gente retomar, então agora a gente deu um salto, né, de Josué passando ali por Cristo, pelo período de Cristo, e agora nós vamos para o século 19, 20 e 21, ok? Acompanhe comigo aí. Então, vamos lá agora. Final do século XIX, acontece o movimento conhecido como sionismo, que foi o quê? Na liderança de Theodor Herzl, pregava que os judeus agora que estavam espalhados por todas as partes do mundo deveriam voltar para Israel, deveriam voltar para a região deles, aquela terra prometida, né? Aquela terra que foi dada a eles, que eles conquistaram. Tá? Então começa esse movimento para que se cumprisse. Ele acreditava de que a Bíblia, né, havia a promessa de Deus para esse povo voltar. Então, para cumprimento da Bíblia, foi criado esse movimento, o sionismo, para que o povo voltasse para Israel. Em 1918, está ali no fim da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí acontece também o fim do Império Otomano. Tá, ok? E aí a Palestina, depois do fim da Primeira Guerra, ela passa a ser dominada pelos britânicos. Nas décadas seguintes, acontece a imigração judaica para a Europa, por conta da perseguição nazista ali na Segunda Guerra Mundial, no idos de 1939 e 1945, onde acontece um genocídio que nós conhecemos como Holocausto, onde 5 milhões aproximadamente de judeus são mortos de forma terrível, impiedosa, né, fuzilados em campos de concentração, em câmaras de gás, enfim, uma atrocidade sob o comando de Hitler, ok? Então estamos em 1945. Em 1947 acontece o fim da Segunda Guerra e é aprovado pela Organização das Nações Unidas a criação do Estado de Israel. Eles decidem, sob o comando, o voto de Minerva foi até de um brasileiro que fazia parte do Conselho da ONU, e aí Israel aceita a criação do Estado israelense. Porém, a Palestina não. A Palestina ela não aceitou essa decisão. Mas em 1948, no dia 14 de maio, é declarado a independência de Israel. Tá? Então, Israel, depois desses 2000 anos aí, que ficou aí dessa diáspora, eles espalhados por várias partes do mundo, agora Israel, né, começa a voltar com o movimento do sionismo, no final do século XIX, para início do século XX, eles começam a voltar e é criado, após o final da Segunda Guerra, em 1948, no dia 14 de maio de 1948, é criado o Estado israelense. Independência de Israel. Ok? Através da liderança do primeiro-ministro ali, Davi Ben-Gurion. Aí eu quero ressaltar algo importante aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela já registrava esse retorno do povo de Israel como nação. Tá? Em Isaías 56:8 vai falar assim: assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Ou seja, vão ajuntar novamente o povo de Israel na sua terra. Então eles voltam a ser nação. Eles estavam todos espalhados. Ezequiel 11:17 também fala dessa profecia que agora em 1948, segundo o entendimento bíblico teológico, está se cumprindo. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Então, olha aí a profecia se cumprindo. Ezequiel falou desse retorno do povo para a sua terra. E para finalizar, olha o cumprimento no Novo Testamento. Esse retorno, irmãos, é um sinal do fim dos tempos. Olha o que Jesus disse.
Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira que é Israel, a nação Israel. Quando já os seus ramos, os ramos são o povo judeu, é o cidadão judeu, se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, esse retorno dos judeus para o Estado, e formando o Estado de Israel na terra ali, né, de Canaã, ali na terra de Israel, é um sinal dos fins dos tempos. Isso aconteceu em 1948. Segundo tópico, subtópico, guerras e conquistas. Então, no segundo dia, Israel foi declarado Estado, teve a sua independência em 1948, no dia 14 de maio. E no dia 15 de maio, irmãos, já enfrentou uma guerra. Os seus vizinhos ali, Egito, Líbano, Jordânia, Síria, Iraque, eles atacam Israel. Eles atacam Israel. No seu primeiro dia de vida, assim por dizer, né? Foram criados Estado um dia antes, no segundo dia eles já são atacados. Mas, irmãos, Deus está com este povo. Né? Embora a igreja é o Israel espiritual, essa nação ela tem promessa de Deus também. E este povo, impressionantemente, sendo ainda reestruturado, seu primeiro dia de vida, eles vencem essas potências aqui, essas 5 nações que estão ali à volta deles. Eles vencem, tá? Deus continua mostrando que estava com esta nação. O improvável acontece, tá? Assim como com Josué. O povo talvez não teria condições de enfrentar muitos daqueles reis e poderosos ali, mas Deus estava com aquele povo. Então Deus ele vai dar vitória a esta nação no seu primeiro dia de vida, em 15 de maio de 1948. Prosseguindo, uma outra guerra, a Guerra dos 6 Dias. Israel contra a Liga Árabe, que era formada pelo Egito, Síria e Jordânia. Mais uma vez, Israel vence. Deus é fiel a essa nação. Esta Liga Árabe, ela era liderada pelo já falecido Yasser Arafat, que era líder da Organização para a Libertação dos Palestinos, ou seja, do povo árabe, inimigos de Israel que estão ali, né, vizinhos ali. Em 1973, acontece outra guerra. O Yom Kippur. Yom Kippur era um feriado nacional, é um feriado nacional que eles conhecem como Dia do Perdão. Então, olha a estratégia sagaz dos inimigos. Nesse caso aqui, Egito e Síria. Eles, no dia do feriado, onde os soldados estavam, boa parte deles, com suas famílias, de folga, comemorando o feriado, no dia deste feriado tão importante para essa nação, eles promovem um ataque. Mas, de forma extraordinária, esses homens, esses soldados, eles se mobilizam e começam a enfrentar o inimigo. E aí, Deus, mais uma vez, dá a vitória ao povo de Israel, irmãos. É impressionante. Há alguns relatos de soldados que dizem que, em determinadas situações, estavam eles assim, 1 contra 1000. Mas Deus dava vitória ao povo. Há relatos de inimigos que pararam frente aos israelenses e não conseguiram ter ação, porque eles falaram que viam um exército de anjos por trás deles. Então Deus estava com essa nação. Deus continua cumprindo a sua promessa que ele fez a Abraão para a nação de Israel. Em 1979 acontece o Tratado de Paz com o Egito, né? No comando do primeiro-ministro Menahem Begin, eles devolvem a península do Sinai, que tinha sido conquistada anteriormente, eles devolvem para o Egito e acontece um acordo de paz. Em 1982, há a criação do grupo Hezbollah, um grupo terrorista que vai promover uma série de ataques contra o povo judeu. Irmãos, nós aprendemos aqui o seguinte: a história moderna tem mostrado que o inimigo do povo de Deus ele sempre vai fazer tudo para destruir o seu povo. E Israel tem todos esses inimigos à sua volta, mas Deus tem guardado esta nação. E eu lembro aqui do que Deus disse a Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, aquelas nações, aqueles líderes que abençoam, que têm uma boa relação com Israel, tem promessa de Deus. Agora, aqueles que são inimigos de Israel, nação Israel, sofrem a ira de Deus. Olha só, é só você fazer uma pesquisa rápida e lembrar do que está acontecendo com esses povos aí, tá? Síria, Líbia, Iraque, são povos que estão todos destruídos, irmãos. A graça de Deus pode estar alcançando esses povos também, porque tem missionários, a palavra de Deus está sendo pregada, mas esse povo sofre, e sofre muito. Por quê?
Eles querem destruir o povo de Israel. E Deus amaldiçoa estas nações. Porque Deus tem promessa para a nação de Israel. E Ele vai cumprir. Terceiro e último subtópico, irmãos, para finalizarmos. Das intifadas até os dias atuais. O que é intifada? Intifadas são levantes, são rebeliões, revoltas, né? Então, é um nome árabe dado às revoltas dos palestinos contra os judeus, contra os israelitas. A primeira aconteceu entre 1987 a 1993, com a ocupação dos israelenses da Cisjordânia e da faixa de Gaza, né? Aquele trecho, aquela divisa de conflito constante ali. E termina em acordo de paz pela OLP, como eu já falei, Organização para a Libertação dos Palestinos. Quem estava comandando Israel na época? Isaac Rabin, né, o primeiro-ministro, e quem estava comandando os palestinos, né, o líder jordano Yasser Arafat. A segunda intifada, de 2000 a 2005, o motivo, Ariel Sharon, líder da oposição do parlamento na época, que viria a ser o primeiro-ministro de Israel, ele visitou o Monte do Templo em Jerusalém Oriental. Sabe, você já deve ter visto certamente, é uma mesquita que tem no Monte do Templo. Ele visitou e ao fazer isso, os palestinos entenderam como se eles estivessem fazendo uma ameaça para tomar aquele local. E até hoje ainda há uma disputa por isso. Tá? Então gerou vários conflitos ali por conta desta atitude aí. Tá? E por conta disso, posteriormente, foi criado um muro, né? Foi construído um muro na região da Cisjordânia para poder separar essas duas regiões aí. Nos últimos anos, queridos, há vários ataques, né? Foguetes contra Israel, tá? E como resposta contra-ataque, Israel ele tem retalhado, né, para se defender. E por conta disso há milhares de pessoas, especialmente dos palestinos, que sofrem, né, por conta disso, por conta desses ataques. Tá? Mas, irmãos, isso é consequência das escolhas. Né? Deus tem uma promessa com Israel. E os inimigos têm feito de tudo para destruir Israel. Mas Deus está com este povo. E esse sentimento antissemita, né, que é contra judeus, anti-israelenses, ele tem crescido a cada dia. Especialmente pelos árabes e outros adeptos ao redor do mundo. Mas, como nós temos visto na própria palavra de Deus, Deus tem promessa para com Israel e tem guardado e protegido este povo, porque ele tem promessa desde Abraão. Amém? Vamos então finalizar essa lição, irmãos, concluindo. Josué e Eleazar partiram para Canaã celeste, marcando o fim de um ciclo histórico. O futuro traria muitas surpresas, boas e más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. Amados, apliquemos isso na nossa vida, independente do que esteja acontecendo, do que vem a acontecer, Deus está no controle das histórias. Vamos nos apegar às promessas dele e viver de forma fiel ao nosso Deus. Amém? Que nós possamos continuar refletindo nesses ensinamentos que o livro de Josué nos trouxe durante esse trimestre, amados. Eu sou muito feliz e grato a Deus pela participação, pelo empenho de vocês. Continuem se empenhando na IBD para que você continue crescendo na graça e conhecimento do nosso Deus. Que nós possamos continuar botando em prática tudo que nós aprendemos com essas lições maravilhosas. Amém? Vamos então agora neste momento a nossa oferta. Vocês podem e devem, neste momento, né, ofertar ao Senhor como forma de gratidão e adoração para que continuemos realizando a obra dele e para que alcance mais vidas. Lembre-se de compartilhar o link, tá, para que mais pessoas também sejam alcançados por essa palavra. Também aqueles que não adquiriram a revista que vamos estudar no próximo trimestre, adquira já a sua revista. Procure-nos para que você possa tê-la em mãos e já começar a estudar as lições. Vamos orar neste momento para encerrar? Senhor Deus, eu te louvo e te exalto por mais este tempo precioso e gracioso, por todo esse trimestre, ó Deus, que nós fomos grandemente edificados e abençoados por tua santa palavra. Deus, ensina-nos a amar ao Senhor, a ser fiel ao Senhor. Ó Deus, independente das circunstâncias, independente do que, ó Deus, nós vamos passar, nós temos a convicção, a fé, ó Deus, que o Senhor está conosco, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou muito através da vida de Josué e do povo
de Israel, que foi obediente e conquistou a terra de Canaã. Que assim nós possamos ser resolutos e conquistar a nossa Canaã celestial. Para a glória do teu nome, Deus. Assim eu oro abençoando cada um dos jovens e cada pessoa que está assistindo essa aula. Abençoa eles grandemente, ó Deus, e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.